Hoje nós vamos falar de vícios, o que são e por que acontece. Olá, eu sou Thaís Índio, seja bem-vindo ao meu canal e vamos esmiuçar um pouco esse assunto. Vícios, na verdade, são carências. Vícios não são só, por exemplo, vícios de cigarro, de bebida. Qualquer coisa, seja, por exemplo, uma compulsão alimentar ou uma compulsão por pornografia, ou, por exemplo, você que tem o costume de ter o vício de ficar em jogos, né? Jogando, seja pelo celular ou você tem um vício de ficar toda vez você não pode perder um jogo, né? Seja na lotérica ou não pode perder um jogo de futebol, porque aquilo para você, nossa, é o fim do mundo se perder. Isso também são vícios. Só que os vícios escondem uma carência. Geralmente a gente se apega a algo porque tem algo dentro da gente que a gente não quer trabalhar, ou a gente não lembra, ou a gente simplesmente não percebe. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa chegou a criticar uma outra pessoa porque uma outra pessoa tinha o vício da bebida e perdeu muito dinheiro, perdeu família por causa de bebida. Só que essa pessoa que conversou comigo, essa pessoa tem o vício do trabalho. E aí o trabalho, acima de tudo, trabalha dia, noite, feriado, não tem um tempo, não descansa direito, não tira momentos de folga, não... E quando tem seus momentos de folga, não sabe relaxar. Ou seja, essa pessoa tem um vício do trabalho. E quando eu disse pra pessoa, mas você também tem vício? A pessoa falou assim, lógico que não. Eu falei, tem, só que o seu vício é diferente do outro. Você tem um vício do trabalho, a pessoa tem um vício da bebida. O que acontece? Muitas vezes a gente julga aquelas pessoas que têm o vício que a gente acha que é errado, né? Que é o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício das drogas. Aí a gente vê que a pessoa tem aquele tipo de vício e a gente acha errado e se acha no direito de julgar porque eu não faço isso. Só que quantos de nós perdemos a saúde na compulsão alimentar, que também é um tipo de vício? Às vezes você não tem um vício da bebida, do cigarro, mas você não consegue, por exemplo, ter uma alimentação saudável. E não é falta de esforço. Às vezes você já fez dietas, já fez reeducação alimentar, faz atividades físicas diárias e tá naquela luta. Só que assim como tudo que a gente vem aprendendo, se você não mudar dentro, nada muda fora. Por quê? Porque o seu vício está ligado com uma dor emocional. Por exemplo, eu tenho um amigo de infância que ele começou a fumar mais ou menos com 9, 10 anos, escondido dos pais, mas, por exemplo, o pai fumava, vários tios fumavam e tal, né? E ele começou por brincadeira, achava legal, achava bonito, né? E tinha uma época assim que eu lembro que os rapazes, mais ou menos na minha época de adolescente, os meninos achavam legal ser o cara que fuma e tal. Então, muitas vezes eles compravam cigarro escondido dos pais, fumavam, né? Naquela época não tinha tanta fiscalização como tem hoje. Hoje ainda tá um pouco, assim, ainda tem muito descuidado, mas é bem menos do que havia um tempo atrás que o pessoal nem ligava. Então os meninos novos, com 14, 15 anos, já começavam a beber, já começavam a fumar, né? Porque achava legal. Viu o pai fumando, viu o tio fumando, o vô fumando. Era, de certa forma, um status de ser homem na época, né? E geralmente os nossos filhos repetem o que eles veem a gente fazendo, né? Então esse amigo, ele começou a imitar seu pai, seus tios, seus avós. Eu lembro que quando eu era criança, eu achava bonito as pessoas fumarem também. Por que que eu acho que eu não entrei nos vícios? Meu pai de criação morreu com um cigarro na boca e foi uma imagem que eu nunca esqueci. Então eu acredito que de certa forma a morte dele me salvou de ter vício. Esse tipo de vício, pelo menos. Então assim, eu nunca fui ligada com bebidas, com essas coisas, porque a gente já sabia de históricos de pessoas, familiares que morreram por causa de bebida, né, cirrose, morreram de câncer no pulmão por causa de cigarro. Então, assim, a gente já tinha mais ou menos um histórico de família de pessoas que sofreram sérias consequências por conta desses vícios. Então, ali já desencadeou um livramento para nós, de certa forma, que, de certa forma, a dor do outro pode ser um aprendizado pra gente também, né? A gente não precisa necessariamente passar pelo mesmo. Assim, a morte do meu pai, para nós, foi algo muito doloroso. Então, eu acredito que isso, de certa forma, ali, colocou uma mensagem para nós de que aquilo trazia a morte certa, né? Então, a gente nunca entrou nisso. Mas eu conheço outras pessoas
que infelizmente desencadearam esse vício. E eu lembro que, conversando com esse amigo, ele falou assim de um outro amigo dele que também tinha um vício do cigarro, da bebida, parece que ele já tinha se livrado. Eu tenho um amigo que ele já teve vício da bebida, mas ele conseguiu se livrar. Só que o cigarro ele já fez de tudo e não se livrou. Aí eu falei assim, mas isso é emocional. Tem algo emocional que ele precisa trabalhar, porque enquanto ele não for lá na raiz desse problema, ele vai continuar tendo vícios. E aí ele falou assim, não, é porque ele tem dependência química. Eu falei, não existe isso. Se você começar a estudar física quântica, começar a estudar, por exemplo, eu li Biologia da Crença, eu assisti a palestra da Biologia da Crença, sensacional, uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro. Tem uns livros maravilhosos que eu quero fazer vídeos, mas primeiro eu quero seguir uma sequência aqui pra gente ter o próprio autoconhecimento, tá, gente? Esse vídeo dos vícios eu tô fazendo porque eu quero que você entre numa autoanálise, tá bom? Você vai analisar o que é o seu vício, ok? E aí eu lembro que ele falou assim, não, é porque ele é dependente químico. Eu falei, não tem nada a ver. Biologicamente, nós somos criaturas iguais, exatamente igual. Sabe o que faz eu ser diferente de você? O que eu aprendi com a minha família, o paradigma, as crenças que eu trouxe da minha família, é isso que faz eu ser diferente. Em Biologia da Crença, o Bruce Lipton prova que o que nós herdamos dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, na verdade, não são, assim, a gente não é biologicamente parecido com os nossos pais, assim, tipo, eu sou biologicamente parecida com a minha mãe. Não é isso. Eu sou biologicamente parecida com a minha mãe porque eu herdei dela as crenças. Então, as crenças que eu trouxe da minha mãe ali ainda na gestação fez com que eu me tornasse muito parecida com ela. Aí ele ainda fala assim, se você não assistiu, gente, não... Olha, tem ele aqui no YouTube, tem gratuitamente, dublado. Não perca de assistir. Eu já assisti mais de uma vez e cada vez são insights maravilhosos. Então ele fala que, assim, biologicamente, o que a gente realmente traz de herança dos nossos pais são as crenças. Então, tipo assim, nós não herdamos doenças que nem a gente acredita. Por muito tempo nos ensinaram que a gente herdava de nossos pais doenças, né? As doenças hereditárias. Eu tenho doença crônica que meu pai, minha mãe, não sei quem teve. Não é verdade. É porque dentro de você tem uma memória que está interligada, porque a física quântica prova que nós somos todos um. Então existe um emaranhamento quântico. Então, na verdade, o que acontece é que você traz consigo crenças dos seus familiares. Então a doença nada mais é de que algo que você herdou do seu pai e da sua mãe, não biologicamente, mas lá na mente. Então, por exemplo, você viu que sua mãe, seu pai morreram com câncer, alguma coisa, você vai carregar dentro de si o medo de ter aquele câncer. Claro que esse medo pode te levar a ter uma vida mais saudável. Só que por que acontece, e eu já vi, não foi uma nem duas vezes, de pessoas mesmo com a vida completamente saudável, ainda assim desenvolver cânceres malignos e chegar a óbito. E a pessoa tem ali, se você vê, ela tem hábitos saudáveis, ela leva tudo certinho, faz atividade física, do nada ela descobre um câncer. Por quê? Porque não é biológico aquilo ali. Na verdade, o nosso corpo físico é aquela história, né? Quando a gente cala, o nosso corpo fala. Então vem aquela doença e o câncer, ele já foi comprovado. Lógico que os caras materialistas não aceitam essa comprovação, mas quando você vê, por exemplo, a Joe Dispenza, Bruce Lipton e outros cientistas, que para mim eles são mais sérios por conta de não só de que eles entendem da física quântica, mas eles levam o trabalho a uma pesquisa mais profunda. Se você acompanhar, você vai ver que eles testam as suas teses e eles conseguem comprovar fazendo imersões, levando máquinas para fazer as medições e tudo. O que acontece? O câncer, por exemplo, ele está interligado com raiva acumulada, mágoa que você guarda há muito tempo, ódio, ressentimento. Se você guarda aquilo dentro de si, e não necessariamente dessa vida, por que tem crianças que às vezes, eu não quero muito entrar nesse assunto, mas por que tem crianças que às vezes nascem com câncer? Porque nós não vivemos só uma vida, nós vivemos diversas vidas, nós somos seres que reencarnamos várias gerações. O que acontece? Se você não limpou lá atrás,
atrás, o professor Hélio Couto, ele fala, você vai levar a sua doença para o campo espiritual e você vai continuar doente no campo espiritual. Só que quando você vem aqui, você tem a oportunidade de estar limpando isso. E aí é onde que muitas crianças às vezes nascem doentes, porque ela traz aquilo lá de outra vida, mas ela traz para limpar aqui. E às vezes ela tem essa oportunidade, mesmo que ela morra, aquela morte ali pode fazer com que ela se livre daquela doença e ela não volte a encarnar novamente, porque o que acontece? Se você vê, eu já vi vários crianças com câncer, que é muito triste, né, gente, pra nós, porque nós somos muito apegados à matéria, a gente não quer que aquela criança morre, mas ali tem todo um processo, e você vê que aquela criança, ela traz uma lição tão grande pra gente, de amor, de gratidão, ela nos ensina tanto antes dela ir embora, e naquilo ali ela tá fazendo uma limpeza do próprio ser dela, o espírito dela tá sendo livre daquela doença, por isso que acontecem essas coisas. Mas voltando a falar dos vícios, os vícios estão interligados com a nossa carência, algo dentro de mim. Então, por exemplo, se às vezes um filho não foi o pai ou a mãe, porque assim, a gente sente o abandono, não é só do pai que não cria, não é só do pai que vai embora, não é só da mãe que larga o filho e vai embora, ou vamos supor, um pai ou uma mãe que falece, né? Porque a gente tem esse sentimento de abandono quando o pai ou a mãe falece, a sensação que dá de que a gente foi abandonado. Nossa, morreu, foi embora dessa vida e abandonou eu aqui, né? Mas não é só isso. Então, por exemplo, às vezes um pai ou uma mãe que trabalhava muito, que não tinha tempo para esse filho, que não tinha tempo para estar junto, acompanhar, né? Principalmente ali numa fase ali de pré-adolescência, de adolescência, que é uma fase que muitas vezes, quando é menino, ele quer a companhia do pai, quando é menina, ela quer a companhia da mãe. E aí esse pai ou essa mãe, por conta da correria da vida, do automático, não pôde estar presente. Aí esse amigo encontra outros amigos que, de brincadeira, eles começam a fumar e aquilo ali vira uma diversão para ele, no sentido de que supre aquela falta que o pai ou a mãe tá fazendo naquele momento. Então, por exemplo, esse amigo meu, a história do amigo dele é que ele tem um lar muito desestruturado. Uma mãe religiosa, um pai que não é religioso. Quando você chegava assim a ter uma conversa com as pessoas lá, era muita intriga, muita briga, muito conflito. Sabe aquele lar que tem muitos conflitos, um dando tacadinha no outro. Agora você imagina esse filho quando era adolescente. A saída dele foi o vício, né? A saída dele foi o vício. Então cada um de nós nos apegamos a uma coisa. Então, por exemplo, pode desencadear o vício na vida adulta? Pode, mas provavelmente já tem um gatilho ali da infância, tá? Eu, como terapeuta, eu posso dizer isso porque eu vejo, quando você faz o tratamento com as pessoas, o meu próprio tratamento e conversando com outros terapeutas da área, a gente vê que mesmo que haja um gatilho na vida já adulta, que desencadeou aquela questão e faz com que você desenvolva um vício, tem algo lá na sua infância que não foi trabalhado. E não é assim, por exemplo, às vezes a gente acha que, mas eu tive uma infância maravilhosa, não aconteceu nada. Às vezes não aconteceu nada de grave mesmo. Mas vamos supor, foi um dia que a sua mãe se atrasou para ir buscar você na escola. Aquela criança de, sei lá, 6, 7, 8 anos, né, que hoje em dia com 4, 5 anos já vai pra escola. Aquela criança lá com 7 anos esperou 5 minutos, 10 minutos que a mãe atrasou, foi por causa do trânsito, foi por causa da correria, né, a mãe ou o pai. Aquilo ali desencadeou nela aqueles 10 minutos abandono, que pra nós adultos é um absurdo. Daí foi 10 minutinhos, eu nem abandonei, mas pra aquela criança foi uma eternidade e que ela leva pra vida. E ela nem vai lembrar depois, porque tipo assim, nós adultos quando olhamos pra criança, falamos assim, mas não aconteceu nada. Na minha vida nunca aconteceu nada, sempre tive tudo. Ok, só que quando você tem um novo relacionamento já adulta, né, adulto, arruma uma namorada, um namorado, aí aquele namorado te dá um bolo, e às vezes nem foi porque quis, aconteceu alguma coisa, ele não conseguiu te avisar e deu um bolo, pronto, já deu um gatilho ali de abandono. Aí você fica com raiva, às vezes na adolescência você termina, mais velha você arruma outro namorado, acaba se casando, aí às vezes seu marido se atrasa pro almoço, né, ou atrasa pra chegar em casa, aí já vem um monte de pensamentos. Só que aquilo ali já é gatilho lá de trás que que aquela criança não absorveu e ficou lá guardado. Então qualquer resquício, qualquer gatilho que vá lembrar aquele momento, você agora vai olhar, não vai saber por que aquele exagero de sentimento, de emoção, por que aquela explosão, mas só que tá lá dentro e você precisa trabalhar. Existem várias maneiras da gente trabalhar, da gente descobrir essas crenças. A gente descobre crenças, assim, que são completamente
bobas pra gente. Esses dias mesmo eu descobri uma que eu caí na risada, que eu falei, gente, eu não acredito que é isso, que me empatou por tanto tempo. Mas tá lá. É algo que aconteceu quando eu tinha 9, 10 anos. Foi uma coisa que minha mãe falou, e ela falou diversas vezes pra amigas dela. Só que aquilo tava na minha cabeça, e eu sabia que ela tinha falado aquilo, mas eu não imaginava que aquilo tinha criado uma crença de não merecimento em mim. Eu não sabia que aquilo tinha criado uma crença que transtornou toda a minha vida. Eu simplesmente não sabia. Aí quando eu descobri esses dias, eu caí na risada. Ou seja, eu reprocessei aquela crença, eu reprocessei aquela ideia. Mas não foi assim, nossa, do dia pra noite eu lembrei daquele negócio e acabou. Não, gente. Tem todo um processo, tem todo um trabalho, né? Eu já venho fazendo todo um trabalho de cura já há algum tempo. Então, assim, esse vídeo do vício, eu quero que você... Eu estou fazendo porque eu quero que você pense. Não julgue as pessoas que você vê com vícios de drogas, de bebida, jogado na rua. Você não sabe da vida dela. E você também tem vício. Por mais que seja um vício bobo, eu tenho vício de novela, eu tenho vício de TikTok, eu tenho vício de Instagram. Todos nós temos algum vício, entendeu? Vício é aquilo que te toma tempo, é aquilo que você faz porque algo tá doloroso pra você e você quer se distrair da vida. Vício é até ir pra academia. Quantas pessoas são viciadas em ir pra academia? Mas aquilo ali é o refúgio dela. E é óbvio, tem, assim, a gente... não é que a gente não tenha que ter hobbies na vida, não é que a gente não tenha que ter nos nossos momentos de distração, muito pelo contrário, o universo quer que a gente tenha momentos de muitas alegrias e felicidade, só que aquilo não pode ser prejudicial a você, sabe aquele momento que tudo tá doloroso e você começa a fazer uma porção de outras coisas porque você não quer encarar aquela dor? É isso. Então você tome cuidado com os pequenos vícios que também são prejudiciais e muitas vezes você não percebe, mas se acha no direito de julgar o vício do outro. Cuidado com isso, tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Espero ter trazido uma grande reflexão aqui para que você tenha aí seu momento de olhar, vou anotar, vou parar, vou pensar que vício que eu tenho que precisa ser transformado, porque esse canal é exatamente para trazer transformação, tá bom? Então eu espero ter te ajudado, espero que você encontre o seu caminho de luz, assim como eu estou encontrando o meu. E não esqueça de deixar seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, vem junto comigo se transformar, mudar todo o seu ser, vamos ser novas criaturas, né? Vamos renascer, não é verdade? Nós estamos vivendo um momento maravilhoso, um momento de ouro, onde a gente pode falar de tudo, onde a gente pode tirar todas as dúvidas e medos, tá bom? Estou aqui para crescer junto com vocês e agradeço desde já você que assistiu até aqui. Beijos de luz e até a próxima! Tchau!